E aí, pessoal, estamos de volta aqui. Depois do treino, eu tive que resolver algumas coisas, voltei para casa e decidi lavar o banheiro. Então, já peguei meus produtos aqui que eu preciso usar e bora começar. Já comecei aqui a limpar, né, alguns produtos. Os produtos que eu uso com mais frequência, que ficam em cima da pia, perto do espelho, que hoje vai ser, vou lavar o banheiro, assim, aquela lavagem mais completa, não é só uma manutenção, não. Decidi fazer esse vídeo aqui da faxina do banheiro, narrando um pouco, porque eu acho a lavagem do banheiro um pouco cansativa, então se eu for ficar conversando, vai ficar aquela conversa mais ofegante. Então, eu vou conversando com vocês aos poucos e fazer narrado, tá bom? Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas aí depois é bom que vocês já deixem para mim nos comentários para eu saber se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? E é mostrando mesmo um pouquinho da minha faxina aqui no banheiro, né? Adiantei o vídeo para não ficar muito cansativo, né, para vocês também. Vou falar com vocês alguns produtos que eu tenho costume de usar aqui no banheiro, gente, quando eu vou lavar na minha faxina, não me julguem. Cada um tem uma rotina, né? Eu não sei o que vocês estão acostumados a usar e tal. Vocês viram aqui, né, que eu uso sabão em pó, eu uso detergente. Geralmente no vaso, né, eu jogo sabão em pó, o detergente com cloro. Pra esfregar o chão, eu uso Cif também, porque o piso do meu banheiro, ele é antiderrapante. Não por escolha minha, mas do apartamento mesmo. Quando eu comprei esse apartamento, eu não troquei o piso. Eu ainda não fiz uma reforma completa nele. Então, o piso ainda é o original ainda. E o apartamento também já era um apartamento usado, né? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então, assim, piso antiderrapante, principalmente assim na parte de dentro do box, né? Ele começa a encrostar mais fácil com a gordura do nosso corpo, né? Às vezes eu uso óleo corporal também para hidratar depois do banho. Passo óleo e dou aquela molhadinha, né? Só para tirar o excesso. Então, na parte de dentro do meu box no chão costuma começar a encrostar um pouquinho. Então eu gosto muito do Cif, né, porque ele desengordura e tira assim com facilidade. Então eu sempre uso o Cif no chão. Cif, cloro, sabão em pó e detergente. Eu acabo jogando todos para poder ajudar. Mostrei aqui para vocês, olha, o Bombril e o produto Brilho Alumínio. Acredito que seja uma coisa um pouco incomum, né, de se usar assim nas faxinas de banheiro, mas são dois produtinhos que eu sempre que eu lavo o meu banheiro eu utilizo. O Bombril, eu gosto de passar o Bombril no box. O que acontece? Como eu falei com vocês, né, um apartamento aqui onde eu moro, ele é um apartamento que ele já tinha tido outros moradores, né, eu não comprei ele zero. E quando eu me mudei para cá, eu fiz pequenas reformas conforme as minhas condições. Eu não fiz uma reforma completa no banheiro, não troquei revestimentos, tudo que tá aqui é o original mesmo. O meu box é original e ele tem umas manchas de uso já. E essas manchas que tem nele, eu já tentei vários produtos e não sai, entendeu? Nessas pesquisas, buscando produtos, eu vi o Bombril. Ele me ajudou bastante a tirar uma gordura que estava encrustada no box, mas assim, ainda continuam umas manchas que não saem, que eu não consegui tirar mesmo por nada. Acredito que não vão sair mesmo, mas continuo usando o Bombril e o Brilho Alumínio também. Me ajuda com uma facilidade muito grande a deixar o box bem clarinho, ele fica clarinho e sem manchas. Eu sempre utilizo Bombril e Brilho Alumínio no box. No restante do banheiro eu não utilizo o Bombril não. Eu lavo as paredes, eu passo só buchinha mesmo. Porque se fica fiapinho de Bombril, né, misturado com cloro, ele acaba enferrujando também, né? Mas então, já falando com vocês, eu utilizo só nessa parte do box mesmo, porque foi o que me ajudou, entendeu? A deixar o meu box mais clarinho. Mas o meu banheiro é um lugar que eu tenho muita vontade, assim, de reformar. O banheiro e a cozinha são os principais, assim, onde que precisa de uma reforma mesmo boa, principalmente por causa do revestimento. O piso, né, ele é
um piso antiderrapante, tanto do banheiro quanto da cozinha. Acho desnecessário, mas tá bom, graças a Deus. Mas pretendo reformar ainda e deixar tudo com o meu gosto. Eu tô gostando muito de usar essa mangueira mágica para lavar o banheiro. Eles falam que ela infla, né? A minha aqui, acredito que devido à pressão da água, ela não infla tanto, não. Mas pelo fato dela ficar fácil de enrolar, eu gostei bastante. Aí ela tem 7 jatos de água, mas dá para vocês verem, olha, a minha, ela tá ligada na torneira. E aí é da caixa de água, né? Eu imagino que se for uma água que vem diretamente da rua, tenha mais pressão. E aí talvez a mangueira infle mais e aí saia mais água também. O inflar da mangueira é porque ela fica num tamanho bem maior do que o que ela vem. Igual que eu comprei, ela é 60 metros. Mas como a minha não infla muito, ela não dá 60 metros. Mas mesmo assim ela tem me ajudado bastante. Mas aí deu para vocês ver que, né, não sai, a pressão da água não sai tão forte, mas está sendo muito bom para mim, para lavar o banheiro, para molhar plantinhas.
Já finalizei aqui a minha faxina. Gostaria que fosse rápido, tão rápido assim, enquanto está aqui no vídeo, né? Mas na real mesmo, acaba demorando um pouquinho. Tô gostando de usar esse cheirinho, esse odorizante de ambientes da Koala, de chá branco. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Aqui dá pra vocês verem dentro do meu box, né? O meu piso, ele já está manchado. Quando me mudei pra cá, tinha uma crosta também aqui no chão. Para sair foi um pouco difícil, eu tive que usar azulim. E aí eu acredito que com o tempo eu continuei usando azulim. Eu acho que foi o azulim que deu essa mancha avermelhada aqui no piso, porque essa mancha avermelhada não tinha. E antes que vocês perguntem, essas partes mais escuras do rejunte, elas não são crosta, não são sujeiras, tá? O rejunte mesmo que já está escurecido mesmo e tá com uma cor de cimento, tá aparecendo para vocês mais preto, mais escuro do que realmente é. Mas é isso, gente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu momento. Vou me aventurar em tirar minha sobrancelha. Estão com os pelinhos bem cheios. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu tava tentando ver aqui, ó. Acho que aqui na câmera não tá dando pra ver muito bem. Eu tenho uma micropigmentação que eu fiz já há uns mais de 4 anos. Na época foi uma micro fio a fio. Ela era bem mais natural do que hoje, mas agora ela já tá um pouco acinzentada, né? Já mudou o tom assim pelo tempo. Mas eu não tenho vontade de fazer retoque não, porque até mesmo quando eu fui fazer, eu fiquei com muito medo, sabe? Eu pesquisava muito, eu olhava muitas páginas, ficava acompanhando por muito tempo. Eu tinha muito medo de fazer e me arrepender, ficar muito marcada. Mas na época que eu fiz, eu gostei bastante, sabe? Só que agora, né, como já passou aí mais de 4 anos, ela já mudou, né, o tom do pigmento já deu uma mudada, já tá mais acinzentado, não tá tão natural quanto antes. Olhando assim, até que ela nem parece mais ser fio a fio, né, ela parece ser uma sobrancelha. Tô olhando pra cá, gente, porque eu coloquei um espelho aqui pra eu conseguir tirar os fios por aqui. Já tem um tempo que eu pago pra fazer sobrancelha. Já tem um tempo que eu não faço em casa, não. Mas eu não faço sempre. Eu não faço, tipo, de 20 em 20 dias, como geralmente costuma, não. Como eu tenho a micro, né? Fica fácil de eu vir tirando os pelinhos que vão nascendo em volta, né? Vou tirando os pelinhos que nascem. Aí só quando tá muito cheia mesmo que eu pego e pago pra fazer. Mas agora acho que já tem 1 ou 2 meses que eu não faço. Aquela tava até com uns fiozinhos a mais aqui embaixo, mas eu fui me arrumar esses dias, aí tava me incomodando um pouquinho na hora que eu passei um pouquinho de maquiagem. Aí eu peguei e tirei os fiozinhos que estavam sobrando a mais, né, que eram os fios mais grossos aqui, mas aqui no meio tá com bastante fiozinho ainda. Como eu tô vendo que ela não tá sobrando muito, eu não gosto muito da parte de cortar. Eu fico um pouquinho com medo, eu não tenho muita habilidade em cortar os fios, aí eu fico com medo de cortar e ficar alguma falha, sabe? Então eu vou ir tirando aqui, mas a última vez que eu fiz a minha sobrancelha, eu fiz eu não sei se eu tô lembrando corretamente, mas eu acho que é Brow Lamination que chama, que eles passam um produtinho e aí ela fica com fio. Meio que um alisamento de sobrancelha, né? Que ela fica esticadinha e aí a gente consegue pentear ela pra ela ficar retinha, ela fica mais reta assim pra cima. Eu não fiz tão totalmente pra cima, sobrando muita coisa, como fica, como algumas pessoas fazem, não, sabe? Porque em mim, acho bonita nos outros, mas em mim não faz muito meu estilo. Eu deixei ela mínima coisa sobrando, mínima coisa mesmo. Mas eu achei que ficou interessante que ela ficou toda penteadinha, né? Dá aquela impressão de sobrancelha bem preenchida e tal. Então eu vou tirar uns fiozinhos aqui. Eu tenho mais do que só uns fiozinhos sobrando. Ela tá precisando em dar uma modelada mesmo. Mas eu vou tentar. Como ela não tá com muitos fios pra cima, eu acho que vai dar certo. Eu não vou precisar ter que
cortar, né, muito, podar ela, podar, podar a sobrancelha, gente. Minha unha também, eu tenho me aventurado, eu vou fazer minha unha aqui com vocês também. Por muitos anos eu fiz minha unha no salão. Na época que eu vou, decido fazer por mim mesma, acaba acontecendo alguma coisa, a pessoa que eu gostava de fazer vai para um lugar que fica mais longe, um acesso um pouco mais difícil, ficando um pouco mais complicado, sabe? E eu ia até ela, que foi meio que o último caso. Tava fazendo unha com uma moça que eu tava gostando bastante. Era na esquina da minha casa. Nossa, eu amava a unha dela. Tem uma cutilagem muito boa e uma esmaltação perfeita também. E é difícil, né, a gente achar uma manicure que tem esse combo completo. Tem uma cutilagem boa, né, pelo menos é o jeito que eu gosto. Aquela cutícula bem fundinha. E também a esmaltação bonita, né, aquela esmaltação até meio espelhada, né. Aí fiz algumas vezes com ela perto da minha casa, ela mudou de salão. Ficou um pouquinho mais longe. Aí eu até cheguei a fazer mais algumas vezes com ela lá. Mas acabei que na época eu tava trabalhando também. Aí eu saí do meu serviço. Falei, quer saber? Tendo mais tempo livre, vou me aventurar a voltar a fazer minha unha por um tempo. Por enquanto é o que eu tô fazendo, eu só tô precisando ter mais disciplina, né? Me organizar melhor. Essa semana eu vou montar um cronograma. Ô, gente, vocês não reparam não, porque, né, eu tô começando aqui, eu tô indo pra onde que eu tô vendo mais e tô indo modelando aqui, ó, mas acho que já começou, já até só ficou um pouquinho vermelhinho aqui, né. Essa semana eu pretendo montar um cronograma de organização pra tudo, sabe? Pra eu conseguir fazer minhas coisas certinhas. Porque eu tô tendo a impressão que o tempo tá passando muito rápido. Acho que todo mundo tá tendo essa impressão, né? Tipo, os dias estão passando muito rápidos, às vezes a gente fala, se programa, né? Se programa entre aspas, fala, amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Só que a gente acorda, a hora tá passando tão rápido, mas tão rápido. Quando a gente vê, o dia já acabou e a gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria, não é verdade? Quando a gente tá trabalhando fora, mais ainda, né? Mas trabalhando em casa também, eu falo que quando alguém me pergunta, né, se eu tô trabalhando, não, tá, eu falo, tô trabalhando em casa. Porque em casa a gente acaba tendo mais serviço do que fora, não é verdade? Só que quando a gente tá trabalhando fora, né, a gente fica bem mais restrito para conseguir organizar nossas coisas de casa. Pelo menos para mim era um pouco mais difícil. Porque a carga horária do meu serviço era bem puxada, comércio, né? Horário de comércio. Fiquei um tempo trabalhando sábado, um tempo não trabalhando sábado, mas mesmo assim estava sendo bem cansativo. Decidi tirar um tempo para mim, cuidar mais de mim, do meu lar. Acho que já tá tomando uma forma, hein? Olha pra vocês verem. Vê de pertinho. Ó. Acho que já tá dando pra ver uma diferencinha. Vocês estão conseguindo ver? Daí. Eu gosto do formato da minha sobrancelha, gente. Ela é um pouquinho arqueada, né? Eu sempre considerei ela arqueada. Antes eu achava que ela era um pouco mais arqueada. Agora eu acho que nem tanto, mas eu acho que é porque a pele mesmo, né, que já tá começando a descer. Porque antes eu via ela um pouco mais arqueada. Gente, eu tenho que me acostumar a olhar mais pra câmera, mas não reparem, tá? Mas é porque eu tô olhando aqui também sobre essa questão aqui, ó, da pele, né? A pele, a idade. A idade que já está avançando e a pele já tá ficando mais flácida, né? Já caiu um pouquinho. Mas quando eu decidi fazer a micro, era porque eu tinha uma falha na minha sobrancelha, bem aqui assim, ó. Ela sempre
foi mais cheinha, nunca gostei da minha sobrancelha muito fina. E ela tinha uma falhinha bem aqui assim, dos dois lados. Que eu já tinha tentado passar remédio, minoxidil, mas não crescia, sabe? Era uma falha que não era uma falha, era uma falha de nascença mesmo, né? Não era uma falha que eu falhei a sobrancelha. Porque quando a gente falha, o pelo cresce normalmente, né? Mas era uma falha de nascença mesmo, que eu já tinha tentado passar alguns produtos e não crescia. Aí mesmo com medo, fui pesquisando alguns lugares, né, os trabalhos, até que eu achei o estúdio onde eu fiz a minha micro. Ficou bem natural. Até hoje eu ainda acho a minha micro natural, mas olhando de longe, se a gente olhar mais de perto, a gente repara que tem a micro, porque ela, né, já tá num tom mais acinzentado, dá pra ver o fundo acinzentado dela. Vou tirando de pouquinho porque eu tenho medo. Eu tenho medo de tirar demais. Principalmente esses fiozinhos que ficam aqui embaixo, ó. Se a gente não toma cuidado, a gente acaba tirando para mais. Eles são muito fininhos. Como eu tava falando com vocês essa semana, eu pretendo montar um cronograma de organização, onde eu vou colocar as minhas tarefas de casa mesmo, minhas tarefas pessoais, organizar a minha rotina mesmo, sabe? A maioria dos dias eu tenho a sensação de não conseguir fazer tudo que eu me programo a fazer. Minha cabeça também não tá muito boa, às vezes eu falo que eu vou fazer uma coisa, aí dali surgem outras coisas e a que eu tinha falado que ia fazer eu não fiz. Quando a gente para pra se organizar também, né? E aí ver as coisas que vão ser feitas, acho que a gente consegue ter uma noção ali de tempo, estipular um tempo pra ver o que dá pra fazer no dia, né? Até mesmo também pra gente não estipular metas de tarefas demais para não se sobrecarregar, né? E acabar ficando frustrada também por não conseguir fazer, que é o meu caso. Fazer coisas que eu queria, eu acabo ficando frustrada. Um exemplo, eu tinha me proposto a arrumar uma parte do guarda-roupa específico, organizar alguma coisa assim. E aí não me planejei adequadamente para isso. Foram surgindo outras coisas, outras coisas. Dali passou um dia, 2 dias, eu lembro, nossa, gente, eu falei que ia arrumar tal coisa no guarda-roupa, não arrumei. Vocês me entendem? Comenta aqui. Coloca aqui nos comentários pra mim se vocês são super organizadas do lar, a vida pessoal de vocês também, e de casa, vocês conseguem se organizar bem? E eu tô tentando. Eu não sou uma pessoa desorganizada de estar tudo fora do lugar, não é isso. Com o meu guarda-roupa, com as minhas roupas um pouquinho, mas eu já até comecei a organizar ele, tô tirando umas roupas, sabe? Mas é mais com o tempo mesmo, sabe? Essa sensação de o dia passa super rápido, dali já vai segunda, terça, quarta, chegou o final de semana, o mês tá voando, é essa sensação que eu tô tendo, sabe? E de não estar conseguindo completar as minhas tarefas. Então, vou montar um cronograma, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu até deixo de ideia aqui para vocês também, para eu separar ali na semana. Segunda, um exemplo, que eu vou ver direitinho que fica mais funcional para mim. Eu comecei a fazer academia agora recentemente. Pouco tempo, então ainda tô me adaptando ainda, né? Eu não tenho um horário totalmente específico. Às vezes eu vou na parte da manhã, às vezes eu vou na parte da tarde. Eu vejo o horário que tá mais tranquilo para mim. Como eu pretendo fazer academia todos os dias, então vou colocar ali segunda, academia, que já é aquela coisa fixa, né? De casa, por exemplo, talvez lavar o banheiro, apesar que eu gosto de lavar banheiro mais pro final da semana, tipo quinta, sexta. Igual essa semana, né? Essa semana eu lavei na sexta. Mas dessa forma, sabe? Tirar um dia só pra eu lavar roupa, porque eu não tenho um dia só pra eu lavar roupa, gente. E eu tô precisando me organizar assim melhor. Então, deixa eu só parar de falar e tirando a sobrancelha, porque senão eu vou ficar só, vou só falar e não vou fazer sobrancelha. Eu não quero encher tanta a cabeça de vocês. Não vai ser um maqui e fala, porque eu não vou me maquiar, mas um autocuidado e fala, né?
Hoje eu vou partir para do lado de cá. Quero montar essa semana esse cronograma de organização, estipulando o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, na quarta. Quem sabe já ficar livre na sexta, né? Só pra me cuidar. Aí na sexta eu tiro um dia só pra mim, né? Fazer a unha, sobrancelha mesmo. Uma coisa também que já tem muito tempo que eu tô tentando encaixar assim corretamente é o cronograma capilar. Para fazer hidratação, reconstrução e nutrição. Geralmente o ideal é de 3 em 3 dias, né, tá fazendo. Eu lavo meu cabelo, mas eu acabo passando só um creme, o mesmo creme de hidratação sempre. Mas eu quero focar em mais cuidados, sabe? Eu acho que vai chegando uma certa idade, a gente começa a se preocupar mais, né, com os nossos cuidados. Coisas que a gente não fazia tão regularmente, a gente vai vendo, né, que vai mudando, como a nossa pele, né, por exemplo. Eu não sou muito de ficar passando, por exemplo, protetor no rosto direto. Eu passo de vez em quando, só quando o sol tá muito quente, gente. Vocês acreditam nisso? Mas é uma coisa que eu preciso começar a me cuidar melhor, porque eu tô com o rosto com muitas manchinhas, manchinha de espinha, minha pele, melasma eu não tenho. Pelo menos eu acho, né? Eu olhando assim, eu não consigo identificar uma mancha de melasma na minha pele, não. Eu acho que é mais manchinhas de espinha mesmo. Aí a gente começa a ver, né? Nosso corpo tá mudando. Começamos a nos preocupar. Envelhecer, mas envelhecer com saúde, né? Com uma pele boa, né? Bem cuidada. Então, assim, eu pretendo colocar tudo isso no cronograma. Realmente para virar um hábito, né? Porque é uma coisa que eu ainda tenho que fazer se tornar hábito. Às vezes eu pego várias coisas para fazer ao mesmo tempo. A gente acaba terminando o dia exausta, cansada, né? E quando a gente faz um pouquinho todo dia, a rotina fica mais leve. É verdade? Aceito dicas de rotina também, tá, pessoal? Se vocês tiverem algum cronograma aí, uma rotina que vocês já estão acostumadas e que sai muito bem para vocês, e quiserem compartilhar comigo, vou ficar muito feliz. Deixa nos comentários para mim também se vocês são do time que vocês fazem tudo vocês mesmos em casa. Faz sobrancelha, faz as unhas, arruma o próprio cabelo. Olha, acho que já deu uma diferencinha. Nossa. Tá vendo que não tá com muito fio quando fica aquele tanto de fio espetado? Acho que só tem um fio aqui que ele tá um pouquinho enroladinho e ele tá bem no meio, não posso tirar ele não. Ou talvez dar uma podadinha nele só. Mas o restante é muito bom. Ai! Você é assim também, gente? Um pouco exagerado? Gente, quero lembrar de pedir pra vocês, no outro vídeo que eu fiz, eu pedi vocês pra curtirem, né, pra comentar, mas eu não pedi vocês pra se inscreverem. Então eu já vou aproveitar aqui agora pra eu não esquecer, porque nem na edição do vídeo eu lembrei. Se inscrevam aqui no canal pra vocês me acompanharem, acompanhar um pouquinho da minha rotina, acompanharem um pouquinho da minha evolução. É a vida real. Eu pretendo colocar aqui, pretendo gravar a minha vida real, como uma forma até de me motivar mesmo, sabe? Porque eu tô nesse processo de construção de identidade, num processo de construção de organização, tanto na minha vida pessoal, né, quanto no meu lar. Então, ficarei muito feliz em ter vocês aqui me acompanhando, compartilhando comigo também a ideia de vocês, a rotina de vocês, tá bom? Vou olhar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver um ângulo melhor aqui. Pra cá tá com a claridade melhor. Por hoje tá bom, acho que já deu uma cara de limpeza
da sobrancelha. Eu vou tirar também um pouquinho do meu buço, que eu tô com os pelinhos aqui no buço. Conta aqui pra mim se vocês também tiram buço com a pinça. Compartilha aqui comigo, gente, se vocês tiram buço com a pinça. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá um pouquinho escuro, tá vendo? Mas não tem muitos pelos, não. Não sei se vocês estão acostumados a tirar buço na pinça, não. Tem gente que passa gilete, né? Tem gente que passa aqueles creminhos depilatórios mesmo, né? Igual o da Avon. Uma vez eu até cheguei a comprar um da Avon. Mas eu tenho a impressão que é como se fosse um alisante também. E que, tipo assim, um pouquinho a mais que você deixa, dá uma sensação de queimação, de queimar a pele. Aí eu acabei não usando. Eu fiz depilação a laser no buço, axila e virilha. Porém, tive um resultado muito bom na axila e na virilha. Porém, no buço, tive um resultado, mas como o pelo é muito fininho e clarinho, não dá tanto resultado quanto, não mata, né, totalmente a raiz do pelo, quanto num pelo que é mais grosso, né? Quando a pele é mais clara, um pelo grosso, a depilação a laser, ela é assim, ótima, é bater e valer. Mata o pelo com uma facilidade muito boa, que foi o caso da minha axila e da minha virilha. Se não me engano, foi de 8 sessões, um pacote que eu tinha comprado. Aí fiz as 8 sessões direto, e aí agora eu espacei 6 meses sem fazer e fiz 2 manutenções direto, uma atrás da outra, porque tava começando a crescer um pouquinho de pelinho a mais. Mas eu que fiz errado. Elas me orientaram lá no estúdio que o correto é de 3 em 3 meses tá fazendo uma manutençãozinha. Pelo menos assim, né? Igual pra mim, que eu considero um início de depilação a laser, porque antes disso eu nunca tinha feito. Então aí, a princípio, elas me orientaram com um espaço de 3 meses, igual agora em janeiro eu vou voltar e vou fazer uma sessão de manutenção. E aí elas vão vendo conforme o pelo tá crescendo, conforme a quantidade que estiver crescendo, quanto tempo que vai espaçar mais ainda. Aí eu fiz, tanto que eu fiz 8 meses também no buço, só que o meu buço ainda continua crescendo. A única diferença que eu notei quando eu tava fazendo laser é que demora um pouco mais pro fio crescer. Mas aí eu acabei que eu não igual eu fiz manutenção agora, eu não fiz manutenção de buço, porque eu achei que não resolve pra mim. E como cresce pouco, fino, aí eu falei, teve um dia que eu passei a gilete mesmo. Mas eu não sei, eu não gosto muito de passar gilete no rosto. Aí eu vou tirar esse espelhinho aqui, ó. É só os que ficam bem mais grossinhos mesmo, sabe? Eu já tentei fazer depilação com linha, gente. Vocês conhecem? Acho que é epilação egípcia que chama. Não é isso mesmo? Vou conferir depois se é isso mesmo. Se eu estiver falando errado, eu deixo escrito aqui no vídeo pra vocês. Tá bem pouquinho, meninas. Então, a epilação egípcia é com linha, né? E eu fiz buço uma vez dessa forma. E encheu de bolinha aqui. Como se fosse espinhazinhas pequenas. Várias espinhazinhas. Tem um nome, que é uma inflamaçãozinha que dá na pele, né? Quando a pele é um pouco sensível. E a minha é um pouco sensível à linha. Aí deu 2 vezes. É bem rapidinho, né? Um pouquinho dolorido, um pouquinho incômodo, mas rapidinho tira. Mas em compensação, no outro dia eu amanheci com isso aqui, ó. Cheio de bolinha. Nossa, é como se fosse várias espinhazinhas pequenas. Uma do lado da outra. Ai, incômodo. Aí nunca mais eu fiz. Tanto que aí a moça que eu fazia sobrancelha, que é a que eu faço ainda com ela, né? Quando eu mesma não tiro, ela trabalha muito com a depilação a linha. Mas aí ela faz em mim só com a pinça mesmo. Me conta aí se vocês já fizeram epilação egípcia, que é com linha. Se vocês gostaram. Então, meninas, terminei aqui de tirar, né? Fiz a sobrancelha e o buço aqui com vocês. Nesse Conversa e Depila, não é verdade? Vou chegar mais de pertinho aqui pra ver se... Pra ver se dá pra vocês ver a diferença.
das sobrancelhas, ó. Deve ter alguma falhinha, né, gente? Perfeita não vai estar, porque minha sobrancelha também é uma diferente que a outra e eu também não sou expert nas sobrancelhas, né? Não sou designer. Mas, pra mim aqui, que tô vendo aqui pessoalmente, já deu um... Pra mim, uma sobrancelha feita já dá uma renovada, né? Já dá um up na autoestima. O busto também. O busto não tinha dado pra vocês ver muito bem, ó. Tirei aqui. Que é onde que nascem os pelinhos mais grossos e aqui. Tinha muito pouquinho. Então é isso.